Olá, novamente aqui o canal Márcia Heloísa Conte Sua História, voltando para mais uma live. Eu quero agradecer a todos que venham a escutar o vídeo, né, assistir o vídeo mais tarde no YouTube, e aqueles que também conosco estarão aqui participando deste momento. Peço a todos que possam se inscrever, né, desde que tenham interesse e gostem, que possam assistir o nosso canal no YouTube, se inscrevam, por favor deixem um like nos vídeos que vocês gostarem e compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que também estão interessadas em conhecer histórias, né, bonitas de vida, reflexões, os momentos críticos de cada convidado. Eu penso que é justamente essa dinâmica de vida, essa forma que as pessoas têm de viver intensamente, criticamente, que mais é interessante da gente conhecer as histórias, né? Quer dizer, ninguém tem vida perfeita, uma vida idealizada, idílica. Todos nós temos vidas reais, né? Com as nossas contradições, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. E eu acho que isso aqui é bacana, né? Hoje nós vamos falar com um professor de filosofia, o Rafael de Lima Oliveira. É um professor de filosofia maravilhoso que eu tive a felicidade de encontrar quando ele fez a sua graduação, sua licenciatura em filosofia pela Unisantos. E o Rafael atua como professor de filosofia no ensino oficial do Estado de São Paulo e no momento ele está na função de coordenador pedagógico. Ele é bastante crítico, faz muitas reflexões sobre as BNCCs, né? E ele também é interessado no novo projeto de ensino médio brasileiro, especialmente no estado de São Paulo, né? Então agora nós vamos convidar o Rafael para entrar. O Rafael já está presente e em breve ele estará entrando conosco. Nós temos já a Glorinha, que é uma fiel escudeira, sempre participando. Ela já está aqui conosco, aguardando a live. E eu agora estou aguardando que o Rafael entre ao vivo, né? Vamos ver se saiu direitinho o convite para o Rafael. Vamos ver. Vamos ver. Pedir para o Rafael entrar. Vamos tentar novamente. Rafael. Ultimamente eu notei que está difícil, a gente convida as pessoas e está convidado, Rafael. Você pode entrar. O Rafael talvez já esteja nos acompanhando. Ah, muito obrigada, Glória. Você é sempre um amor. Ai, a Glória sempre alimentando o meu ego, minha vaidade. Vamos chamar de novo. Rafael, se você puder pedir para entrar, porque eu não estou conseguindo te chamar. Eu coloco aqui. Eu já tinha colocado para você entrar e não. Eu vou novamente convidar, Rafael. Rafael, convidar. Entrar ao vivo. Vamos esperar que o Rafael consiga entrar. Na última live também teve uma certa dificuldade. Qualquer coisa, Rafael, você me pede para ser visualizado, porque eu não estou conseguindo colocá-lo ao vivo. Eu convido você, autorizo e não está entrando. Ontem eu assisti uma live e isso aconteceu também. Vou tentar novamente. O Rafael não está pedindo para entrar. Pede para entrar, Rafael, por gentileza. Então, o Rafael está aqui convidado. Aí, Rafael, você tem que pedir para entrar, porque eu não estou conseguindo visualizá-lo. Por favor, Rafael, você peça para entrar, porque eu não estou conseguindo. Eu vou aqui escrever para você, ver se você a lê. E aí eu te autorizo. Tá?
Eu estou aqui escrevendo para você, vamos ver se eu consigo, porque eu não estou conseguindo pelo jeito. A Carmen Coaraci entrou também, ela é amiga do Vladimir, e eu estou tentando aqui fazer isso funcionar. Realmente hoje está difícil. Não estou conseguindo. Rafael. Novamente convidado, Rafael. O Rafael, eu sei que já está ao vivo. Estou esperando que o Rafael peça para entrar. Você me solicita, Rafael, para entrar. E estamos aqui aguardando. Carmen, eu não posso colocar você ao vivo, porque a minha live é para contar a história da pessoa. A gente pode, no futuro, marcar, né, em 2022, uma live especial com você, para a gente poder saber da sua história também. Mas agora estou precisando que o Rafael peça para entrar ao vivo. Rafael, por gentileza, se alguém puder deixar aí um recadinho para ele também, para reforçar, eu acho que ele não está entendendo. Vou chamar novamente o Rafael. Estou achando que ele não está mais ao vivo. Ele está convidado, sim. Então, convidar. Rafael, nós estamos com dificuldades. Convidei você novamente para ser visualizado. Me peça para ser visualizado, Rafael. Porque assim eu já te chamo. A Glória também está reforçando o pedido. Mas ele já entendeu. Porque ele já... Eu acho que ele está entrando e saindo para poder entrar, né? Lembrando todos aí, enquanto o Rafael tenta entrar, que amanhã a gente tem live com o Vladimir, né? Amanhã eu vou fazer um exercício de esquizofrenia, porque eu vou ter como convidado o meu filho mais velho, né? O meu primogênito, e ele vai contar a história dele profissional, a história de vida profissional, e vai ser bastante bacana. E não o convidei porque é meu filho, eu o convidei porque eu o admiro muito enquanto profissional, né? E enquanto isso, eu estou aqui esperando que o Rafael entre ao vivo. Realmente hoje está difícil. Rafael, por gentileza, você peça para entrar, querido. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Rafael. Rafael, convidar, Rafael. Entrar ao vivo. Eu já te solicitei várias vezes para você entrar, Rafael, por gentileza. Você coloque aí para mim. Você quer participar ao vivo. Para eu poder te liberar. Agora sim. Agora sim. É difícil, o Instagram tem tido uns problemas assim normais, viu? Eu imagino, sobretudo quando o problema é a falta de habilidade de quem usa, né? O Instagram, Eu como tenho uma no meu caso, dificuldade, né? imagina, eu nem usava, eu só passei a usar o celular melhor para poder fazer os lives do Instagram. Imagino. É um desafio, né? A gente tem que aceitar. Eu sou um pouco preguiçoso para as redes sociais e já fui um pouco mais ativo, mas é um canal de comunicação que faz parte da nossa vida, né? Então, a gente vai aprendendo, Marcos. Eu chego a ter tecnofobia, mas é como você Aham. disse, quer fazer alguma coisa que depende dele, né? Se não Exatamente. precisar, fica melhor, mas a gente precisa. Sim. No meu caso, que estou tão longe de vocês, né? Então, para mim, é uma forma de me contactar novamente com as pessoas que eu gosto e que eu admiro e que eu não tenho mais, né? Uhum. Por força de ter saído da profissão e não estar mais em ação, né? Rafael, Legal. querido, muito obrigada, primeiramente, por você ter disponibilizado o seu tempo, né? E Eu que disponibilizado a sua agradeço. pessoa, mais do que o tempo. Você se expõe, né? Quando vem para uma live em Uhum. que você é o foco. Então, eu agradeço muito essa tua disponibilidade, tá? Muito E, Rafael, obrigado. se apresente aí para o nosso público, né? Porque isso aqui vai ficar registrado nas nuvens, vai ficar aí no Uhum. YouTube. Quem é o Rafael? A pergunta nossa, quem é o Rafael, é tão mais ampla, né, Márcia? Vamos tentar resumir, mas eu sou professor de filosofia, né? Sou formado, licenciado em filosofia pela Universidade Católica de Santos. Tive a honra de ser aluno dessa professora maravilhosa, a Márcia Luísa.
Atualmente eu sou coordenador pedagógico da escola Dr. Antônio Ablas Filho, aqui em Santos, uma escola estadual. Dou aula desde 2012, sempre trabalhando em escolas públicas, em Campinas, em Praia Grande, São Vicente, e desde 2016 estou nessa mesma escola no Ablas, né? Então dei aula de filosofia, sociologia, fui coordenador da área de ciências humanas e agora coordenador geral da escola. Andei estudando uma fase na vida ali, uns 2 anos, neurociência aplicada à educação. Me foi muito interessante, apesar de ter algumas críticas. Aliás, o meu trabalho de conclusão de curso dentro da neurociência foi uma crítica à neurociência aplicada à educação. Por que não pensar uma educação aplicada à neurociência, né? E eu sou, então, essa pessoa profissionalmente, né? Mas estou à procura, né, de sentido naquilo que faço. Quando você pergunta quem eu sou, acho que eu sou também um pouquinho mais do que a profissão, e alguém muito inquieto e procurando encontrar um sentido, né, para a nossa vida, para a vida comunitária, sobretudo, e tentando, né, mas não sei se ainda é possível dizer que chegamos a alguma resposta. Claro. E até porque a gente nunca está acabado, né? Nosso Não. processo é sempre assim. Eu, quando me imaginava com 50 e poucos anos, né? Agora eu estou com 57. Eu imaginava que eu ia ser muito madura, que eu ia ter uma cabeça muito bacana, que eu ia ter certeza. Gente, cada vez mais, eu sempre falo isso para o meu filho, né? Eu cada vez mais tenho poucas certezas, eu cada vez mais tenho Sim. dúvidas, né? Tanto do que eu quero, quanto do que eu escolhi, do que eu estou vivendo. E é sempre assim, né? É sempre uma busca Uhum. mesmo de construindo, né? Então, Sim. eu entendo assim, penso que te entendo bastante, mas é claro, né? Na nossa intimidade ninguém nunca pode penetrar, né? O coração do homem é uma terra que ninguém penetra, né? É uma terra Sim. inviolável que ninguém toca. Rafael, quando você teve contato lá com a filosofia, lá na sua juventude, no seu início, foi no ensino médio, foi antes? E qual foi o impacto dela na tua vida? Eu entrei em contato com a filosofia no ensino médio, como disciplina, só na terceira série, né? Quando eu fiz ensino médio, não era obrigatório ainda, né, haver filosofia no ensino médio todos os anos, então foi só um último contato, assim, muito rápido, né? Mas eu lembro que as aulas que eu tive foram muito boas. A gente usava aquele livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, e eu gastava algumas horas da minha vida à noite lendo alguns capítulos, mesmo aqueles que o professor não indicava, né? Foi uma experiência legal de filosofia, mas eu confesso que na escola eu não fiquei tão encantado assim pela Sim, disciplina. Eu tinha um contato também com a filosofia, não na escola, mas talvez um pouquinho, uns 2 anos antes, lendo textos, por exemplo, Santo Agostinho, porque eu era bastante católico na época, inclusive sim, entrei na faculdade de filosofia com a ideia de ser padre, acho que isso faz parte da minha vida, da minha formação, me marcou profundamente, eu não tenho como explicar como eu parei na filosofia, como eu trabalho com isso, sem passar por essa etapa também da minha existência, né? Então eu li algumas coisas de filosofia patrística, e nem sabia que era filosofia patrística por conta do meu contato com a Igreja Católica ali no comecinho do ensino médio, mas foi no terceiro ano do ensino médio mesmo que ela veio como disciplina, e eu achei, poxa, isso é muito bacana. Mas como eu falei, não me encantei tanto, porque eu sim. gostava muito na época da escola de biologia, de física, de química. Aliás, até hoje, quando o pessoal, colegas de humanas, né, eu digo que eu gosto dessas coisas também, e eu acho que são importantes. Eles acham, nossa, você não é de humanas normal, não sei, na escola o pessoal de matemática fala que eu sou um humano diferente, mas não sei. Eu nunca consegui ser só de uma realidade, né? Para mim foi sempre importante frequentar os diversos rumos de conhecimento. Então, acho que isso também tem a ver com filosofia, né? Pelo menos um interesse, uma curiosidade por saber o que é o saber, independente de que objeto, né, esse saber tenha como finalidade estudar. Então, eu Uhum. fui me encantando. Eu confesso que no meio da faculdade de filosofia, mais importante do que o projeto de ser padre, ficou sendo o projeto de ser professor de filosofia. Então, é, a vida tem os seus caminhos, né? Eu deixei Sim. essa perspectiva, enfim, embora tenha sido importante para mim. E a filosofia foi realmente, como Aristóteles falou, um assombro, né? Eu lembro que no primeiro ano, lá na faculdade, os primeiros 3 meses, sobretudo, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. O primeiro assombro foi de uma decepção profunda, porque eu tinha uma dificuldade enorme em entender os textos que a gente tinha que ler.
sim. de quase todas as disciplinas, assim. Eu achava que lia bem, que falava bem, que escrevia bem, e comecei a ler algumas coisas ali que me pareceram, opa, eu não sei tudo que eu achava que sabia, né? E é justamente isso, né? A gente percebe que tem uma lacuna enorme de formação, de desconhecimento, e a filosofia para mim foi impactante por esse reconhecimento da necessidade de saber. E foi uma experiência gostosa, assim, como estudo, como objeto de estudo, mas como convivência também, né? Acho que a filosofia não é uma coisa que a gente aprende apenas lendo e nos livros. A filosofia ela está num encontro, né? Numa interação, é um acontecimento mais do que um objeto definido. E eu lembro de uma das aulas de filosofia, não me lembro se era filosofia de educação, Márcio, com você, ou práticas de ensino de filosofia, e as aulas estavam falando naquele momento sobre interacionismo, eu acho que era esse o tema, e eu estava um pouco confuso nas semanas de aulas que estávamos tendo, porque eu não conseguia encontrar uma definição do que era interacionismo, né, Uhum. construtivismo na educação, e um pouco angustiado, porque era tudo e nada ao mesmo tempo, e uma vez eu perguntei para você em sala de aula, mas afinal, o que é interacionismo? Eu lembro que você riu, durante a aula, e me explicou que é justamente esse processo de busca que se faz ao longo de um tempo, né, em entender a aprendizagem como um processo. Isso é filosofia, né, é entender que a vida tem Sim. poucas respostas, muitos caminhos, e se a gente tem humildade para estar nesse mundo reconhecendo isso, a saída que nos resta é nos considerar todos filósofos, né, no sentido de que quem é que não descobre uma coisa nova a todo momento que vive com honestidade, né? É Então a filosofia verdade. ela deixou de ser para mim inicialmente uma disciplina de escola, deixou de ser um componente da formação sacerdotal porque eu abandonei isso. E em algum momento ela foi até hoje, né, o meu lidar, o meu fazer, a minha profissão, posso dizer isso. Mas ela também é insidiosamente boa parte da vida, né? Sim. E Eu acho isso que é esse é o um. impacto, né? Esse é o impacto da filosofia na vida da gente, né? Isso aconteceu comigo também, porque eu Uhum, sou oriunda da filosofia, mas quando eu fui para a filosofia, eu levei 11 anos para fazer filosofia, porque eu tinha que uhum, trabalhar, fazia uma disciplina por ano, e teve ano que eu nem fiz. E teve esse impacto também na minha vida. Depois que eu fiz filosofia, parecia assim que eu não podia mais fazer nada por fazer. Primeiro, eu já não era assim, já não era da minha natureza. Mas a filosofia me exigia uma tal coerência, sabe? Que foi um sofrimento. Aliás, muita isso, parte da minha vida, grande parte da minha vida é sofrimento. Porque eu estou sempre buscando ser coerente e nem sempre eu consigo, porque, uhum, né, o desastre, o inferno são os outros. exato. O mundo atrapalha a gente, né? As pessoas nos atrapalham, né? Eu sempre vi em você isso, né? Tirando a parte de ser professor e aluno, eu te via como ser humano. E você sempre foi essa pessoa assim, muito em busca da coerência, né? Da profundidade, né? Não viver por viver, né? Não fazer por fazer, né? Isso tem suas vantagens, mas também tem seus desafios. Naturalmente, a gente não consegue se pautar por aquilo que a gente estuda, que a gente aprende sempre, nem é desejável, né? Mas é também justamente dessa tendência, dessa mania, dessa sina na vida que surgem desafios na própria educação, né? No lidar com a filosofia. Porque é uma forma de ver a filosofia, né? A gente tem aquela forma da visão da filosofia e da ciência meio socrática, muito racionalista, né? Muito de descobrir como tornar o mundo mais eficaz, mas a gente também tem aquela tradição, que também é socrática, mas daqueles socráticos ditos menores, que para mim são cada vez maiores, os Sim, epicuristas, os estoicos, que consideram a filosofia como alguma coisa que tem a ver com a arte de viver, né, com uma certa estética de existência. sim, E isso, essa dualidade, né, duas formas de encarar a filosofia sempre foram uma tensão muito grande no meu contato com ela. Isso gera angústias e, como você citou o Sartre, né, a angústia não necessariamente é uma coisa ruim, ela é sempre um ponto de sim, partida, sim. é um recomeço, né? E sem angústia, né? As pessoas não crescem, né? Quem Sim. acha que a vida está ótima, maravilhosa, não, não consegue sair do lugar, né? Sim. Nem se mesmo, né? Uhum. Bom, se a gente fala da filosofia, nessa perspectiva de considerá-la como forma de vida também,
e você traz essa disciplina como uma disciplina acadêmica para a escola, para a educação básica, isso traz uma série de conflitos, porque ser professor de filosofia significa lidar com o saber filosófico dentro de limites institucionais. Sim, E, naturalmente, não, uma coisa é o fazer filosófico, outra coisa é o ensinar filosofia. Naturalmente, tem que acontecer as duas coisas paralelamente. Mas, em algum momento, a profissionalização docente entra em conflito com alguns princípios filosóficos assim mais basilares, né? E eu sim, acho que a grande sacada do ser professor de filosofia tem a ver com entender essa mediação, né? Qual é o papel da filosofia na escola? Quando a escola, frequentemente, ela é vista como uma mera preparação para o mercado de trabalho, como inserção para a vida sim, profissional, como adequação a esquemas já dados, e você, como alguém formado em filosofia, tem que ensinar uma área de conhecimento, uma disciplina que se destaca desde o seu início por ser justamente um movimento contrário, de uma certa recusa à sim, inserção dos indivíduos nos esquemas sociais. sim. Então, assim, como professor de filosofia, a vivência dessa tensão, ela é justamente a mola propulsora da busca do entendimento do sentido da filosofia na escola. E eu, sinceramente, Márcia, não sei, desculpa, estou caminhando aqui, divagando, Não, não, conforme mas o você fluxo está das ideias. para a vida, né? Porque eu sou muito autorreferente. E eu passei Sim. por muito tempo que eu trabalhei no curso normal. Então eu Uhum. preparava a professora para fazer concurso, para ela também ser uma professora, que de uma certa maneira vai ser uma reprodutora do sistema. Mas ao Exato. mesmo tempo, eu também procurava largar os horizontes dela, né? Para que ela tivesse um limite Uhum. de autonomia maior, né? Mas eu acho Exato. que é uma contradição, né? Entre o sistema organizado e, ao mesmo Uhum. tempo, a proposição de formar uma pessoa com um horizonte mais amplo, com mais Sim. possibilidade de autorrealização, né? Quer dizer, é tentar viver com a coisa racional e até para Uhum. fazer as coisas funcionarem, mas ao mesmo tempo ser um pouco nietzschiano, né? No sentido de Exato. recusa, não é? De Uhum. fazer realmente o indivíduo se manifestar. Eu acho que é isso mesmo, né? É a contradição, você colocou bem. A Rosi A está culpa... colocando verdade neste diálogo, quer dizer, a tua fala está fazendo aqui os nossos ouvintes, né, nossa assistência refletir também. Ah, muito obrigado. É o problema, né? A gente não consegue não ser facilmente honesto, né? Eu acho que ser professor de filosofia me ensinou isso. Não dá para se dar aula de filosofia, pelo menos dentro da minha forma de entender, como eu encontrei o meu lugar na filosofia, sem a honestidade, né? Algo que se dá entre iguais. Então, se eu trato meu aluno sempre a partir de posições institucionais, eu não consigo acessar o lugar de comunicação filosófica em si, né? Então, tem sempre alguma Uhum. coisa de se desfazer, de se despedir de lugares, de posições, de status, apesar de você estar ali performando aquilo, né? Um ser e um não ser. É uma Sim. tensão muito louca, mas, enfim, eu sou feliz nesse caminho que eu fiz, nesse caminho que eu trilhei, e isso faz parte da minha existência, né? E talvez você, qualquer profissão que você abraçasse, seria isso. Uhum. Né? E Sim. você, no momento que assumiu essa condição filosófica na sua existência, aquilo em que você se inserir vai ter essa Uhum. marca. Né? Não dá para você se dissociar de você mesmo, né? Uhum. E não ser aquilo que você é. Eu acho que essa é a Sim. dificuldade, né? E eu acho que Uhum. grande parte das doenças e dos problemas que as pessoas têm tido nas suas profissões tem sido isso, né? Muita gente acaba vivendo uma vida que não diz uma verdade interna, né? Porque Uhum. existe pouca possibilidade de você se você se realizar, né? Acho que assim, Sim, os papéis que estão postos para nós são limitantes mesmo. são limitantes, inclusive para as instituições. Se eu penso na escola pública, né, que é uma paixão, né, quase que um vício, uma virtude, não sei. João Vieira dizia que era cachaça, né? Era uma cachaça. Eu juro que eu pensei no João Vieira, mas eu pensei, não vou mencionar a cachaça de João Vieira aqui. Mas é justamente isso. Para mim, É. Márcia, porque a gente tinha isso, né? Eu trabalhei com ele muito, décadas, eu e ele como Sim. muito amigas, né? Eu me sentia como ele fosse meu irmão mais velho. E ele sempre falava isso para mim: olha, isso aqui, quando pega na gente, você é um vício. A É. educação, mente. Mesmo que você saia da escola, é como a Uhum. filosofia, entra, não sai Isso. mais.
Exatamente, os limites que a gente encontra individualmente na profissão, a própria instituição, né, o coletivo, que, quando se refere a nós, é um limitante, ela mesma, em relação ao sistema, à sociedade, também é limitada, né? Então, ela sofre pressões de todos os lados, né, da comunidade, das expectativas sociais, do sistema de formação dos professores, da qualidade dos cursos universitários, naturalmente, do governo, né, que está em curso, né, ou da falta de governo, né, que está em curso, e tudo isso afeta a escola pública de uma forma que parece que ela perde socorro, às vezes, porque é um lugar de formação de sujeitos que deveriam entender liberdade não como apenas o exercício do livre-arbítrio, a manifestação de uma vontade individual, mas deveria ser o espaço de formação dos sujeitos que entendesse a liberdade como uma disposição para convívio com diferentes realidades do mundo, né? Não é a Sim. liberdade individual, do eu quero, do eu posso, do eu compro, do eu valorizo, do eu escolho, que deveria estar em jogo, mas a liberdade de convivência, né? Talvez seja a liberdade ali que talvez alguns gregos entendessem. Eu entendo que a escola pública deveria ser espaço, mas ela justamente precisa corresponder a expectativas sociais bastante limitantes, inclusive de forma curricular, né? Você colocou no banner, no folder a divulgação dessa conversa nossa, né, algo sobre minha visão crítica sobre a BNCC e etc. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que essas mudanças educacionais mais recentes, sobretudo a reforma do ensino médio, que aconteceu por medida provisória, né, tornaram a escola pública, sobretudo, porque a escola privada frequentemente já está nesse universo que eu vou dizer, mas tornaram ela muito mais vulnerável é, ao poder das orientações do mercado. Então, a gente tem, na verdade, professores que funcionam frequentemente mais como manipuladores de índices do que formadores de pessoas para o exercício da liberdade. E isso não Certo. porque eles não notam ou não saberiam fazer esse trabalho, como, aliás, brilhantemente fazem frequentemente nas brechas que encontram nas suas aulas, né? Mas eles deveriam, talvez, deixar desse papel de serem apenas manipuladores de índices ou engrenagens no sistema de produção de alcance de metas e passarem a entender o saber, né, o fazer educacional como principal alvo. Então, a principal reclamação dos meus colegas, a tristeza, talvez, que eu ouço como coordenador pedagógico, né, dos meus colegas, é frequentemente não poderem ser donas da sua própria voz, né? Certo. Ou não se reconhecerem no currículo que lecionam, porque aquilo que eles aprenderam na faculdade, aquilo que é, digamos, o orgânico do fazer científico de cada disciplina, não está mais representado em documentos curriculares que frequentemente se encaminham para uma visão de formação de humano que é para mera técnica, né? Então, a gente tem um currículo voltado para habilidades e competências, o que é muito interessante, mas essas habilidades e competências desvinculadas de objetos de conhecimento, como frequentemente se divulga por aí, acaba sendo formação do nada sobre o nada. Então, a É gente tem porque a professores... ideia é a habilidade de competência vinculada a atividades mentais, atividade Exatamente, de raciocínio, né? E de exato. relação, não conteúdo. Eu acho que esse é o problema. Porque, como você disse, Uhum. porque aí a gente acaba interpretando competência e habilidade para fazer algo, mas não Exatamente. entendendo, falando, por exemplo, de como é que eu construo um objeto de conhecimento, como é que eu construo um conceito, como é que eu elaboro uma tese. E isso é que Isso. deveria ter a responsabilidade, né? E, na verdade, as pessoas ficam só preparando exercícios, né? E, às vezes, eu Uhum. penso, como começou naquele momento que eu conheci vocês, porque ali foram preparados uns cadernos para os professores no Estado, e eu tive que ler aqueles cadernos, né, na parte de filosofia e Uhum. sociologia para trabalhar com vocês. E aquilo me incomodou muito. E até colegas meus falaram, nossa, isso favoreceu a minha vida, facilitou para eu dar Uhum. aula. Eu pensava, eu não Uhum. conseguiria no ensino médio dar aula com esse material, porque eu sempre gostei de inventar minha aula. Isso. Até acho que o material era bem feito, tal, mas por que todo professor vai ter que fazer a mesma pergunta, propor o mesmo exercício, desenvolver o Uhum. mesmo conteúdo de cada escola? Você poderia fazer seu programa, não? Como é que você vai fazer um contrato pedagógico com o aluno? Vai fazer um contrato de conteúdo? Se isso realmente Uhum. é uma camisa de força. Exato, né? Isso acontece com muita frequência e é meio que explícito. As pessoas conseguem perceber, né?
que tem algo errado nisso. Os professores, mesmo os alunos, e até os pais de alunos, quando a escola tem um diálogo franco com a comunidade. Mas também existem pressões institucionais, existem mecanismos de controle, né, que fazem com que a mudança dessa realidade acabe esbarrando na necessidade que os indivíduos têm de preservar a própria vida, né, manter a sua existência. Então, professores são também funcionários públicos, têm obrigações a cumprir, têm famílias, né, para cuidar, né, têm sua vida e, infelizmente, diante da necessidade de manter a sua rotina, os ideais, o referencial de uma educação emancipatória acaba sendo colocado de lado. E isso não é culpa de ninguém, dos professores, né, dessa ou daquela pessoa. Isso tem muito de como o sistema, né, está construído, educacional está construído, e como a sociedade funciona. Então, eu tenho muita desconfiança nesse discurso do novo ensino médio, da BNCC, dessas novas metodologias de ensino, quando elas estão esvaziadas de sentido e muito cheias de procedimentos, né? Certo. Porque, frequentemente, o que eu vejo nesses currículos justamente como alguém mencionou aqui, acho que foi a Rosi, né? Um retrocesso ao populicismo, né? A gente está vivendo uma época de neotecnicismo na educação e, Ela também é infelizmente... coordenadora pedagógica, ela também vivencia, ela trabalha com educação infantil, mas ela é oriunda da área de geografia. Ah, E legal. ela tem uma visão Prazer, muito Rosi. parecida com a sua. Prazer, Rosi. Então, eu acho isso muito perigoso, talvez seja o ovo da serpente aí da educação. Porque quando você institucionaliza esse currículo todo esvaziado de sentido, mas muito cheio de procedimentos, você acaba esvaziando o sujeito docente ali, né? A gente precisa pensar sempre em educação como voltada para a formação dos alunos, né, da emancipação, sem dúvida. Mas também não podemos esquecer que a educação se faz a partir de um diálogo e uma parte desse diálogo é o docente, é o professor. E esse sujeito tem uma história de formação, tem uma vida, né, ele tem um contato com os saberes, uma busca da sua própria verdade que precisa estar implicada na forma como ele dá a aula. Porque não há condição de você alcançar a educação para finalidades emancipatórias sem que o sujeito se reconheça como sujeito da sua própria fala. É assim que eu entendo. Então, quando você tem mecanismos de controle que apenas buscam saber quantas habilidades foram dadas por mês, ou quais são as metas da escola definidas pelo SAESP, pelo IDESP, pelo SAEB, todas essas siglas que inventaram, a gente tem a transformação do currículo em matriz de avaliação institucional. Então, ao invés de a gente dar ao professor a chance de viver a sua relação com o saber e com os alunos, a gente reduz as aulas deles por pressão ao trabalho com habilidades e competências que vão ser cobradas na provinha do final do ano, ou então na provinha que acontece bimestralmente, né? Nós temos no Estado uma avaliação chamada avaliação de aprendizagem em processo. Ela acontece no primeiro, no segundo, no terceiro bimestre, no quarto não acontece porque no quarto acontece a prova final, ali, digamos assim, né? Essa avaliação de aprendizagem em processo, ela visa monitorar o progresso da aprendizagem ao longo do ano, conforme uma matriz de referência que coloca os conteúdos e habilidades organizados por bimestre, né? Muito bem. Se a gente pega o currículo paulista, por exemplo, recentemente aprovado, a gente verifica que a matriz curricular das disciplinas não está ordenada por bimestres, não tem uma organização temporal. Você tem ali as habilidades básicas da educação para aquela disciplina e os conteúdos a elas vinculados. Mas não necessariamente aquele conteúdo precisaria ser trabalhado naquela ordem que vem na tabela, né? Por uma questão de avaliação do sistema, a avaliação de aprendizagem de processo precisa estabelecer uma matriz bimestral, um currículo, um percurso, não um currículo, mas um percurso didático, né? E esse percurso didático, frequentemente, não é aquele que o professor conhece, não é aquele que ele gostaria de aplicar para os seus alunos em função daquilo que ele diagnosticou da realidade da sua turma, né? As turmas são muito diferentes, os alunos são muito diferentes, então cada professor, como dono da sua própria voz, como sujeito da educação, deveria ter a liberdade de querer começar o seu conteúdo a partir daquele momento em que ele considera, diante da sua realidade, o mais apropriado. Né? Certo. Porque não há condição de você ser sujeito desse currículo, desse discurso, sem que você comece por onde você considera que é prioritário na relação com o seu aluno. Né? Veja, não estou falando de dizer coisas que não são curriculares. Você está falando de interacionismo. Isso que você está falando é interacionismo.
Esse seria o É, ideal, né? O sujeito e o objeto extremamente interrelacionados e dando uhum, significado para aquilo, que no interacionismo é isso, as coisas têm que ter significado. Então, o pessoal usa termos técnicos bonitos, mas, na sim, verdade, camuflando uma forma de controle, né? Você não acha que tem exato. muito a ver com o medo? É sempre esse medo de dar liberdade para o outro, de achar que ele não vai saber usar a liberdade, então vamos controlar para que eles possam, para dizer que estão trabalhando, para que eu saiba que É, neste momento tem alguém trabalhando naquela escola. eu acho que tem algo de recalcado também nisso tudo, né? Em termos psicanalíticos mesmo. Eu estava lembrando aqui com os meus amigos, o William e o Vinícius, de um texto do Adorno, Tabus acerca do magistério, em que ele diz que a profissão do magistério é muito marcada por alguma necessidade de uma revanche afetiva, frequentemente, quando o professor ele acaba se colocando em papéis de punição, de moralização, né? Então, há sempre uma posição de mando, de colocar a ordem, de colocar o controle à frente do contato, né? Bem Eu uma acho Pink que, Floyd, né? No The Wall. exato, eu acho que tem um pouco de fetichismo nisso, né? Eu acho que realmente algumas instituições, algumas pessoas, alguns superiores, né, dentro do quadro da política educacional, têm um certo fetiche em saber e em controlar o trabalho dos outros. Não no sentido de querer o que é legítimo que os professores e os funcionários públicos façam o que tem que fazer. Ok, isso é Uhum. inquestionável, mas no sentido de querer uma obediência e um esvaziamento daqueles sujeitos que na verdade é uma cooptação, né? Que na verdade é uma padronização das formas do fazer docente. Então, eu tenho a impressão de que, por exemplo, lá na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a tendência é a transformação da educação pública numa espécie de franquia, né? Entendi. Então, é como se cada unidade escolar, como o nome diz, né, fosse apenas uma unidade de um todo, mas não. Como uma Cacau Show, tem que funcionar sempre igual, com o mesmo logotipo, o Exatamente, mesmo tipo de exato. Então, chocolate. você abre, né, você abre uma escola, aliás, você torna o fazer pedagógico de uma escola da mesma forma que você tem que tornar padronizado o fazer de unidades do McDonald's, né? E isso acontece certamente por meio desse instrumento de controle curricular que foi instituído com as boas intenções de avaliar a educação, né? Uhum. Só que não se pode esquecer que os métodos de avaliação e de construção de currículos, eles são mecanismos de controle, são instrumentos políticos, porque a formação de sujeitos tem muito a ver com entender que tipo de sujeito é útil ou não é útil para a sociedade funcionar. Então, esse Uhum. terreno essa seara pedagógica de construção de avaliações institucionais externas, de composição de currículo, né, ela está sempre permeada pela intenção que se tem, que não necessariamente é minha e sua, mas de alguém das pessoas mais ricas da sociedade, precisa dizer isso, do que é útil para a formação das pessoas. Educação, na visão dessas pessoas, tem a ver com inserção no mercado de Uhum. trabalho. Então, me parece algo muito problemático, é um desafio da educação hoje, a recuperação da capacidade de ser sujeito, como professor, como instituição. As escolas são sujeitos, né, de geração de conhecimento também, elas têm uma identidade que precisa ser reconhecida, e precisa ser Uhum. reconhecida numa relação dialética com aquilo que é o oficial, né? A gente não pode pensar a composição, as orientações pedagógicas da educação pública como se fossem critérios e metas enfim, protocolos que a gente encontra na indústria, mas frequentemente é isso que acontece, né? E se a Sim. gente é tratado, se a gente performa no nosso fazer docente é, desejos e práticas industrializados, digamos assim, ou industriais, a gente acaba também formando sujeitos que não vão funcionar de uma outra forma que não a mecânica, né? Isso porque dá medo também, as pessoas vão ter medo de funcionar de Uhum. outra maneira. A Sim, gente vê e por esse tecnicismo, a Rose tinha falado em tecnicismo aí, você também tem uhum, uma crítica sobre isso. Mas a própria informatização de tudo, né, uhum, nos coloca muito nessa coisa tecnicista, né? Quer dizer, os próprios algoritmos pensam por você, a própria forma de funcionamento dessa nova sociedade, né, tecnológica. uhum, Isso é um sim. pouco assustador, assim, e cada vez mais você tem que se enquadrar para poder fazer alguma coisa. Agora, Rafael,
essa tua visão, né, uma visão muito clara. Eu já conversei com o William aqui, também vai um pouco nessa Uhum. linha. Conversei com o Sim. professor Jean do Ceará, que caso você não conheça, dá uma olhadinha nas lives lá do canal, você vai encontrar o Jean Carlos Barbosa, um professor do Ceará, que também é bastante crítico e tem um trabalho muito interessante em filosofia, de muita luta, também de muita contradição, muito sofrimento. E eu queria saber como é que você vê assim no seu entorno. Você tem essa visão, esse grupo que você Uhum. estuda, como você falou, o Sakamoto, o William e tal. Vocês têm um grupo de pessoas que se vinculam, que mantém essa tradição do estudo, né? E das Uhum. conversas. No teu ambiente de trabalho, tirando os professores de filosofia, talvez os de história, sociologia, um grupo assim mais de humanas, Uhum. vocês têm um ambiente que as pessoas se dão conta disso? Eu estou colocando isso porque se eu pensar em como o povo brasileiro vota, então a gente vai vendo que Uhum. nas pesquisas aí uma certa porcentagem da população brasileira tem uma visão mesmo de querer esse esvaziamento do sujeito e a proposição Uhum. de uma padronização do ser humano. Por Sim. um outro lado, tem muita gente que quer, como você disse, uma padronização para o mercado de trabalho, mas eu acho que também tem uma padronização meio que moralizadora, um pouco Uhum. pseudo-religiosa, mas ao mesmo Sim. tempo também tem muita gente que não se dá conta disso. Isso se reflete também no universo escolar, ou seja, que você tem professores que não percebem tudo isso que acontece, Uhum. e tem professores que têm consciência. Como é que é essa situação e como é que você, como coordenador, consegue criar um trabalho crítico? Olha, eu acho que, felizmente, na escola que eu trabalho, a gente tem um grupo de professores muito, muito atento para essas questões. Naturalmente, eu não posso dizer que todos compreendem essa realidade quando compartilhado da mesma forma, ou com os mesmos conceitos, mas estamos todos empenhados nas reuniões de ATPCG, as reuniões diárias, nas conversas que temos com os alunos, com o grêmio, né, nos corredores, em sempre ser honestos com aquilo que a gente consegue fazer em sala de aula. Então, é, nós não falamos frequentemente lá com a linguagem que a gente frequentemente encontra nos documentos oficiais ou com as expectativas de avaliação. A gente fala das nossas práticas, da nossa vivência em sala de aula. Então, essa coragem de ter coragem de dizer a verdade, né, do que se fala, já é uma condição para que eu considere que o meu grupo de professores lá, o nosso universo de convívio diário é bastante privilegiado, né? A gente tem discussões muito interessantes e todo mundo lá sabe reconhecer, quando fala, quando se manifesta, que há um problema, né? E, ao mesmo tempo, são pessoas com muita esperança de fazer o melhor dentro daquele limite. Mas eu acho que sim, que é, nem todos conseguiriam reconhecer isso dentro do universo educacional e, portanto, o contato, a conversa entre os professores é muito importante. A gente conversa com esses amigos mais próximos, né, praticamente todos os dias, seus colegas de trabalho, e percebe que o desafio é construir nas escolas espaços de formação. Uhum. Mas para esses Você espaços fala de espaço de formação, formação da própria coordenação da própria pedagógica propondo coordenação, esse espaço de formação. exato, espaço de formação continuada para os professores. Mas eu acho que a gente já está muito cheio de formação continuada voltada apenas para a prática didática, né? Nós já estamos bastante cheios de técnicas de ensino, de aprendizagem, já entendemos as metodologias ativas, a gente até se virou bastante bem com essa questão da pandemia e os recursos aí tecnológicos. Eu acho que agora a gente está precisando falar de outras coisas, falar de sentido da escola, de resgate do projeto político-pedagógico, né? E para que isso aconteça, tem que haver uma comunidade, porque senão esses documentos e essas orientações vão ser feitas apenas burocraticamente, né? Então, pelas nossas conversas, a gente nota que escolas em que é possível conversar com os professores com honestidade, sem essa pressão institucional a todo momento, é possível construir discursos que geram sentido para aquilo que se faz. E eu acho que esse é o sentido que eu procuro imprimir, por exemplo, na minha prática como coordenador. Sim. Talvez não seja considerada mais eficaz, mas justamente se trata disso mesmo, de entender que para você ter espaço de discussão com pessoas, você precisa ter tempo para que a conversa se Sim. aprume, né?
Você precisa esperar o caldo entornar lá, né, e a comida ficar boa e a gente partilhar ali alguma coisa que seja benéfica para as pessoas que conversam, né? E eu acho que é essa formação que está faltando, para a gente se reconhecer como pessoas e como profissionais de educação, né? Como educadores mesmo, e ter condições de A tua criar. fala me lembra muito a Alciele, que eu acho que você deve Uhum, conhecer, da Cipó Educação. A Alciele maravilhosa, tem essa visão. E o Danilo também, né? O Danilo te citou Danilo. muito. Quando eu coloquei você na minha lista ali para convidar, foi muito em função do que o Danilo falou do seu trabalho como coordenador, Uhum. que estava muito interessante nesse sentido, né? O Motivar o Danilo pessoal. é um grande parceiro, assim, né? Como todos os professores lá, mas ele também faz ressoar, né, no seu modo, como professor de filosofia e sociologia, também esse ideal, e é muito bom a gente conversar, né, com professores que estão ali falando das mesmas coisas, e assim, acaba sendo um grande incentivo, né, para que a gente continue a seguir por esse caminho, né, apesar Sim. das dificuldades que a gente passa, mas o Danilo é um grande irmão e eu reconheço que o que o trabalho dele, que todos os esforços didáticos que ele faz são sempre nessa mesma linha, na formação para a liberdade, né, e não meramente essa liberdade de escolha individual, mas uma liberdade de convivência, né? Então Então, um aí prazer. tem duas linhas, né? Tem uma linha de Uhum, verticalidade, né? Que é a imposição de cima para baixo desses projetos, dessas propostas, né? Dessas uhum, diretrizes e dessas avaliações. E você está tentando fazer na horizontalidade essa isso. discussão, né? Como é que isso sai da escola para a própria secretaria? Existe algum canal de comunicação via sindicato ou via organização Uhum, dos professores? Como é que está essa situação? Como é que está saindo da escola para o governo ter consciência do que está acontecendo ou simplesmente não tem canais uhum, de comunicação e não tem canais de discussão na mídia, seja... Porque o Jean, quando conversou comigo, ele falou que lá no Ceará é muito difícil. Ele falou, pelo contrário, os próprios meios de comunicação nos negam a nossa uhum, visibilidade, que a gente coloque como está a nossa situação. No teu caso, como sim. é que você observa isso? Vocês têm algum canal de feedback do que está acontecendo para o governo ou não? É simplesmente uma tecnocracia e não tem discussão, não tem conversa. Eu acho que eu prefiro ser nesse ponto um pouco pessimista para ser realista, assim. Eu acho que a gente está no contexto da educação pública aqui em São Paulo, sobretudo, totalmente tomado pelo tecnicismo, e Uhum. porque eu não consigo perceber nenhuma orientação pedagógica que vem lá de cima, um sentido que seja um pouco diferente. Porque se elas quisessem levar a educação a sério, deveria haver muito incentivo para discussão de projeto político pedagógico na escola, né? Mais do que instruções para cumprir o prazo da renovação desses documentos anualmente. Uhum. Isso não acontece. Existem espaços de comunicação, sim, Márcia, institucionais, inclusive. Acontece que eles estão aparelhados, né? Entendi. Quando muito, a gente consegue fazer isso no momento do ATPC das escolas, né? Nas nossas conversas internas, quando você tem o grupo ali realmente como um grupo de professores. Agora, quando a gente é chamado, por exemplo, para orientações técnicas, né, com outros coordenadores e professores, é muito difícil a gente conseguir se colocar e se reconhecer na pauta, né, das formações que recebemos. E frequentemente eu noto que também uma inocência, não sei se é essa a palavra certa, por parte de muitos colegas, coordenadores e professores com relação ao discurso que acabam assumindo. Sim. Entende? Me parece às vezes Ingenuidade. de ingenuidade. Me parece que há um encantamento com as palavras, justamente porque na formação deles pode ser que não tenha sido considerada a dimensão política do fazer docente da forma como deveria Sim. ser. E isso é um desafio para os cursos de pedagogia que eu acho fundamental. Não me parece que a formação do pedagogo pode se dar sem uma sólida formação para a vivência política. E a gente tem frequentemente gestores, né, vindos do curso de pedagogia, que chegam a suas posições de gestão totalmente despreparados para lidar com a máquina pública sem reconhecer as intenções que vêm por trás das orientações aparentemente só técnicas, né? Não existe Certo. só técnica. Então, esses espaços de formação, de diálogo, eles acabam sendo tão contaminados por esse discurso já pré-moldado e pré-formatado, que encontra ressonância no discurso acadêmico de muitas universidades Uhum. de qualidade duvidosa,
que, que é difícil a gente conseguir ter força para conversar com os professores sem, às vezes, parecer ser apenas o cara que é o do contra, né? Porque frequentemente as reuniões, esses espaços de formação são marcados pela urgência de terminar logo, né? Ai, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de ir embora. E é claro, as pessoas estão cansadas, né? As pessoas não aguentam mais de viver as mesmas formações sempre, com a mesma orientação, e aquilo realmente já tem expectativa de negatividade. Assim. Então, eu acho que tem um pouco a ver com esse aparelhamento da educação pública no estado de São Paulo. A gente está com o mesmo grupo que comanda esse país, né, que é o PSDB, esse estado, o PSDB, né, desde 94, se não me engano. Então, não há nenhum milímetro quadrado da SEDUC que tenha algum discurso que não seja o hegemônico, né? Entendi. Então, esses espaços são muito podados, e a gente precisa apenas apresentar os dados que eles querem. Então, é uma cegueira muito grande. É muito curioso. Ano passado, Márcia, desculpa interromper aqui esse caminho, esse fluxo de pensamento, mas no ano passado a gente estava vivendo lá o auge da pandemia, por volta de agosto, né, aquele susto todo, setembro, e chegavam, né, às escolas frequentemente pedidos de monitoramento de dados, né, e pediam para a gente monitorar certas evidências, certos indicadores de participação dos alunos, que, para a nossa realidade, eram totalmente ineficazes. Então, a escola sempre aparecia nos relatórios da diretoria de ensino como uma escola que não estava atingindo as metas necessárias para fazer a educação que deveria fazer. No entanto, a escola estava viva, mesmo na pandemia, tendo aula todos os dias virtualmente lá, atendendo os alunos da maneira que a gente podia. Então, acho que falta um pouco de honestidade, né, e de formação, talvez, para as pessoas que ocupam as posições na SEDUC, de reconhecerem que, frequentemente, elas olham para as escolas, mas com óculos que não permitem ver o que elas têm de melhor. Elas índices numéricos, né? Não são índices de existência, né? Não, de subjetividades, mas né? são eles que não são capazes de detectar a vida pedagógica da escola, né? E Sim. são essas pessoas que dão as formações, que performam os papéis de comando, né, de liderança dessas instituições, desses espaços de discussão. Então, a pauta fica travada, né, e, infelizmente, como eu falei, há professores, há gestoras, né, diretoras, diretores, que não são, talvez, suficientemente formados ou atentos para notar que o fazer que eles acham que é só técnico é, na verdade, apenas um girar a máquina do jeito como querem que ela gire. Sim. Né? Falta visão crítica política, como você falou, né? Sim. Não tem. Paulo Freire, mesmo quando é lido de uma maneira muito superficial, né? Eu penso Exato. assim, na educação. Ah, com certeza, né? Não é só a questão, né, do tijolo, né? Tem justamente essa percepção do oprimido, né? A pedagogia do oprimido. Ok, mas quem oprime? Né? Não se trata de apenas dar de comer a quem tem fome, mas entender por que essa fome persiste, né? Quem é que está por trás disso? E isso deveria ser uma prioridade na formação, em pedagogia, em licenciatura, com certeza. Né? Então, acho que também... A política é muito lida como partidária e as pessoas esquecem Exato. que política é justamente as relações humanas, né? É como a gente se relaciona pelo poder, né? Como é que a gente vai determinar a nossa vida do outro, né? São relações de poder que têm que ser discutidas, né? Não me importa Sim. partido de ninguém, nem posição, né? Dentro de uma democracia todo mundo tem direito de existir, mas o problema é esse, né? É você partidarizar a política e as pessoas pegam aquela ojeriza por uma coisa que está completamente descaracterizada do seu sentido primordial. Exato, exato. Então, a gente tem situações muito aberrantes. Esse ano e meio, né, sobretudo, foi muito difícil, Márcia, por conta da pandemia, né, as escolas totalmente despreparadas, estruturalmente, para lidar com isso, as escolas públicas, sobretudo. A assistência veio tarde, né, o dinheiro está chegando agora, praticamente, às escolas, e meio que a troca de caixa, elas estão tendo que preparar planos de aplicação financeira, sem muito cuidado. Então, eu acho que é perigoso a gente trabalhar com educação, como se faz essas formações, esses espaços de discussão que a gente tem na SEDUC de São Paulo, apenas como técnica para aprendizagem. Porque de discurso de currículo a gente já entendeu, já está ok. Agora,
a gente precisa discutir educação nesses termos materiais também, senão a gente fica no idealismo, né? Educação se faz na escola, a escola tem paredes, né, Materiais tem que chão, você tem fala no teto, sentido de manutenção, no sentido de também, equipamento? também, eu falo também de carreira, né, a gente precisa ter uma profissão docente que seja atrativa, que consiga dar Sim, condições sim. do professor estudar, né, Que sem atraia ter que pessoas subir. interessantes, né? Que não atraia, como a menina da última vez agora, da última live, a Maria Emília, ela colocou isso, quer dizer, que as Uhum, pessoas não procurem porque é mais fácil, ou por, mais fácil, entre claro, aspas, né? E quando entra ali uhum, dentro sabe que não é. Ou porque é mais barato, que licenciatura é sempre mais econômico. E poder uhum, escolher justamente porque você vê ali uma profissão interessante, né? exato, aí a carreira é pouco atrativa, então são essas realidades materiais que eu me refiro, né, a Sim, infraestrutura sim. da escola, material didático disponível, carreira atrativa, né, e digna, e também quantidade de profissionais, porque as escolas têm um déficit enorme de gente, né? A gente está sendo, por exemplo, bastante forçado a entender o que é esse discurso socioemocional, que é importante, né? Mas, embora ele seja dado sempre com aqueles conceitos em forma de pacotinho, né? De discurso de resiliência, não sei, me parece uma autoajuda, mais do que um cuidado psicológico, né? Com a formação, com a convivência. A gente está lidando com essas situações que demandariam, a gente cada vez mais percebe que é importante haver um psicólogo nas escolas, cada Sim. escola. E não há. Assistentes sociais. Né? Essa pandemia revelou miséria mesmo, alunos que iam para a escola, que iam para comer. Isso é muito triste, e famílias despreparadas para lidar É uma com o realidade aparelho invisível, adequado. né? Ninguém se dava Exato. conta dela, né? Então, isso revelou muitos problemas e sem levar em consideração como essas realidades materiais afetam a qualidade do ensino, a gente fica apenas reproduzindo discursos teóricos muito bonitos, né, muito tecnicistas, Uhum. né, e aparentemente, né, para os índices que monitoram a educação, as coisas vão sempre melhor quando se acata esse discurso, né, Sim, sim. mas isso sempre tem um preço, e o preço é o sucateamento dessa parte da realidade material. Então, a gente tem toda uma máquina pública de educação construída para revelar o sucesso da educação conforme os índices estabelecidos, que Uhum. medem objetivos e metas muito tecnicistas. Agora, se fôssemos considerar uma avaliação de educação completa, né, de realmente perceber o que o aluno aprendeu, que tipo de educação é essa, sobretudo, né? É, qual é a finalidade dessa educação? Eu acredito que os índices, talvez, para muitas escolas e redes, diriam outras coisas, né? Porque essa é o sentido da educação que está em jogo, né? É uma educação para isto ou para aquilo? Direito à educação, sim, todo mundo tem direito à educação, mas que educação? É uma educação plástica, uma educação descartável, uma educação esvaziada de sentido, de subjetividade, de Sim. ciência, de arte, de beleza, ou é uma educação voltada para a liberdade? Uhum. Né? Eu estou Então, pensando aqui numa coisa que o Danilo uma vez me pediu, assim, o nome de alguém que na universidade trabalhasse numa linha mais crítica, uhum, assim. Eu lembrei que na defesa do William, quando ele fez a uhum, defesa do mestrado dele, tanto a coordenadora dele quanto uma pessoa que estava na banca da defesa, que eu não vou lembrar o nome agora, o William sabe o nome delas, essas uhum, duas pessoas tinham essa visão crítica sobre a BNCC e o projeto de ensino médio, né? E eu até indiquei, eu falei pro Danilo, ó, dá uma procurada nessas pessoas aí na universidade, que elas são muito interessantes, né? Porque já que existe uma hegemonia do ponto de vista da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Qual é o caminho de ter alguma voz, né? Porque algumas universidades que têm uhum, uma produção científica ainda são um pouco ouvidas, né? E talvez elas uhum, influenciem alguns dos intelectuais que estão uhum, trabalhando nas SEDUCs, né? Então, uhum, talvez, apesar de que eu imagino que vocês não tenham nem tempo para isso, de tanta coisa que vocês têm que fazer. Olha, o Luiz colocou aí, né, o William? Maria Isabel de uhum, Almeida, da FEUSP. Quer dizer, vocês encontrarem um caminho mesmo de apoio nesses intelectuais das universidades, que talvez tenham alguma interferência na cabeça dos intelectuais da SEDUC, né? E talvez sim, fazer esses grupos de estudo para alçarem essa voz, né? Porque eu acho que o problema é uhum, esse, né? Porque os sindicatos talvez trabalhem com o instrumento da greve, alguns instrumentos, mas quais são os instrumentos
para realmente interferir não só nas condições salariais e de trabalho, mas, como você disse, na questão da formação mesmo, que vai Uhum. implicar no sujeito e não só numa técnica, não só num exercício, como você falou, que vai redundar na resiliência, na Uhum. amorosidade, né, nas relações interpessoais, mas uma coisa mais profunda, né? Até requisitando os profissionais, como você disse, de psicologia, né? Tem que ter dados para exigir isso até porque é o Exato. estado mais rico do Brasil, né? Exato, né? E cada vez mais a escola assume o papel de ser uma grande central de serviços, né, públicos, de acesso a equipamentos de garantia da vida, né? No Sim. entanto, elas estão totalmente desprovidas dos profissionais necessários para lidar com essas demandas, para organizar essas demandas, né? Porque estamos todos muito preocupados em produzir um bom resultado no Saresp, ou no IDEB, ou no Até a SAEB, porque alimentação, né? Como você falou, uma condição básica de vida que é a alimentação, né? exato, né? As escolas não têm tempo. Uma coisa que é muito comum de ouvir, né, dos colegas coordenadores é que não sobra tempo para nada. E eu acho que isso é intencional, Márcia, né? Não sobrar tempo, né? É Para o medo falar do dessas ócio? coisas que você falou, né? É. A gente tem tantas demandas a cumprir e somos tão cobrados que falta tempo para discutir essas coisas, para tornar essas ideias que frequentemente muitos professores têm individualmente na sua cabecinha e colocar isso no Sim. coletivo e construir alguma coisa. Eu acho que a academia, sim, é um caminho. Inclusive, quero lembrar aqui da professora Ivanise Monfredini, da Unisantos, que tem um diálogo muito bom comigo, como coordenação, com Ablas, e pensa criticamente também a educação, da Unisantos, né? Uma liberdade de mencionar também o grupo REPUL, né? Rede Escola Pública Universidade, que reúne professores da Unifesp, da UFABC, diversas instituições públicas aqui do estado de São Paulo, que pensam, né, que têm um olhar bastante crítico com relação a essa realidade, estão muito atentos, né? Mas esses temas não conseguem encontrar ainda ressonância. Então, Uhum. me parece, inclusive, que algumas academias, né, de pedagogia aí não estão muito alinhadas com essa necessidade de pensar essas coisas. Com certeza, as instituições públicas conseguem, né, sempre ter isso como prioridade. A Unisantos, sim, tem um estudo aí de pós-graduação de políticas públicas, né, que é bastante crítico, bastante aguerrido, mas Sim. acho que falta, né, considerar essa dimensão política também academicamente. Até na filosofia, e aqui eu faço uma crítica também à academia em filosofia, em que frequentemente não há espaço para o educador, para o professor de filosofia, fazer filosofia sobre essas coisas. Ok, Sim. existe a filosofia da educação, que em geral está lá nos departamentos de pós-graduação de pedagogia. Mas também há muitos problemas filosóficos envolvidos na prática pedagógica, que são problemas filosóficos só posteriormente, e nascem ali dentro pelo menos da questão do ensino, da aprendizagem, do saber, né, de como se aprende. E isso começa lá nos gregos também. Né, a gente pega os diálogos de Sócrates, estão muito marcados de problemas pedagógicos ali, e que depois são transformados em conceitos filosoficamente. Então, acho que também faltaria na filosofia, né, nas ciências humanas, um espaço para o professor ser professor, né, e não apenas na pedagogia, né, discutindo assuntos muito próprios ali. Então, por exemplo, na pós-graduação, a especialização que eu fiz em neurociência aplicada à educação, foi um curso maravilhoso, né, a instituição recomendo muito na Santa Casa de São Paulo, e o meu TCC lá, como eu falei, foi sobre não neurociência aplicada à educação, mas educação aplicada à neurociência. Porque as ciências, mas me parece que elas têm uma certa arrogância, né, de se acharem capazes de dizer a filosofia, ou então as humanidades como um todo, aos saberes que não são metodológicos, assim, científicos, qual é a verdade, né? E ainda que seja muito importante, por exemplo, estudar como o cérebro influencia a aprendizagem, né, todas as questões relativas à fisiologia da aprendizagem, fascinante, importantíssima, dizer que a neurociência tem algo para ensinar a educação é uma verdade, mas também parcialmente, porque também há muito
da educação a ser ensinado a neurociência e as ciências. Que é como a educação influencia o próprio funcionamento cerebral ou neurológico, né? Exato, e inclusive os conceitos, né? Fala-se muito em funções executivas e o discurso é sempre marcado por como treinar os alunos com essas ou aquelas deficiências de aprendizagem para alcançar determinadas metas e sucessos, né? Então, na verdade, são conceitos da neurociência que são levados para a educação apenas para fazer aumentar os critérios de avaliação, que são justamente esses que levam a educação à bancarrota. Para Então, realizar as tem, competências e habilidades. exato. Então, as ciências, ou a neurociência, ou outras que estão, às vezes, debruçadas sobre a tarefa de ensinar os educadores a serem educadores, se perdem um pouco nisso, né? Elas são muito boas em oferecer procedimentos, técnicas, tecnologia para operar dentro daquilo que já está dado. Mas são totalmente ineficazes para fazer a reflexão sobre o outro, né? A alteridade, o outro lugar, aquilo que não é o lugar ainda, a utopia, né? Que não é o inatingível, é justamente o que move o nosso trabalho. Né? O Dewey, quando vai estudar isso, a questão da Uhum. inteligência, da lógica, da ciência, ele coloca que tudo isso só tem que ser estudado para a gente poder construir uma sociedade democrática. Uhum. Quer dizer, no final, é um intuito político de interação humana. Não é? E a gente pensa sempre, como você colocou, a gente lê o pragmatismo naquela linha mesmo da ação para poder realizar uma função. Mas a gente esquece que nessa linha pragmática do Dewey não é isso que você está querendo. Você está fazendo Exato. tudo isso. Né? A neurologia evoluiu muito de lá para cá. Mas assim, no sentido de como é que a gente está pensando e está raciocinando, como é que a gente faz os aportes, né, dos conteúdos do mundo para dentro da nossa cabeça e como é que isso nos reelabora enquanto ser humano, simplesmente para a gente viver melhor com a diferença, no diálogo com o outro, né? É para isso, não é para poder fazer índice de avaliação e como controlar competência e habilidade. E para lembrar que nós somos corpo também, né? Que é algo tão esquecido na educação, né? Frequentemente. Nós temos corpo. Foi uma coisa que eu não pensei, é verdade. A gente pensa, né? Não é com o cérebro, é com o corpo. Né? Com o corpo, é verdade, eu não pensei nisso. O cérebro é um órgão para processar o saber, para conhecer. Ele compõe, né, o sistema de apreensão da realidade, que é essa maravilha que é o corpo humano. Aliás, essa realidade de que nós somos donos de corpo e pensamos com o corpo e somos também o nosso corpo, só ela já é suficientemente crítica e revolucionária para fazer frente, por exemplo, a esse discurso tecnicista, né? Sim. Porque à medida que reconhecemos que, como seres corporais, temos limites de atuação, temos cansaço, temos fadiga, né, temos tristeza e alegria, a gente coloca, então, esses sentimentos, essas emoções, como algo que não pode ser considerado em segundo plano. Né? Agora, considerar essas emoções como algo prioritário significa saber lidar com elas, conversar sobre elas coletivamente, e não manipulá-las no sentido de torná-las mais eficazes ou úteis para alcançar determinadas metas institucionais. Então, é um trabalho, digamos, de uma terapêutica pedagógica, né, de um convívio, de uma análise pedagógica, mais do que a busca da eficiência, né, do tratamento dessas emoções. Não é extirpar as emoções, é lembrar que elas são o nosso corpo, elas estão aqui em nós, é uma paixão, né? Educar, trabalhar com a educação, você precisa lembrar que é um ser capaz de estar apaixonado. E na medida em que você está com tudo muito controlado e muito elaborado, não tem espaço nem para criar atividades que vão considerar esse corpo completo, né? Exato. Estou pensando aqui em coisas que a gente fez a vida inteira e que eu nem sei como é que hoje vocês conseguem realizar tudo isso, né? O Jean, quando esteve aqui com a gente, ele comentou quanto ele trabalhou com teatro, com dança, com outras expressões, sabe? No sentido mesmo das pessoas poderem dizer o que elas estavam sentindo, como elas estavam vendo, né? Ele trabalhou com o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, em que ele fazia essa crítica, né, em sociologia com os alunos. E ele falou, a gente procurava trabalhar com as mais diversas expressões para que eles pudessem se colocar enquanto um povo que tem cultura. E nisso você entra como um todo, né?
A Janaína também, uma Sim. das meninas que esteve aqui com a gente, a Janaína trabalha com... Ai, agora eu não vou lembrar o nome, é uma dança que ela trabalha, né? E acho que na Vale do Ribeira, uma dança oriunda da cultura quilombola. Agora eu não vou lembrar, me fugiu assim na memória o nome da dança. E a partir daquela dança, as pessoas vão colocando suas expressões de vida, sua história, Uhum. suas dificuldades, suas alegrias, né? E tudo isso vai demonstrar uma forma de pensar, né? Que é construída Sim. nessa colocação no mundo, né? Como você disse, como um corpo completo. Eu não tinha Uhum. pensado nesse aspecto. Eu estava muito É. fixada no cérebro mesmo. Muito interessante o que você É, não, colocou. é. Eu acho que boa parte da minha É muito fascinação, aquela filosofia de Deleuze, né? Aquela sim, desconstrução toda, né? sim, e tem isso na neurociência, no estudo da fisiologia da aprendizagem também, né? A gente pensa na Uhum. filosofia, o Merleau-Ponty pensa alguma coisa assim, o Spinoza, Sim, né? Tem muito sim. disso, né? O saber é alguma coisa que acontece no intelecto e no corpo paralelamente e simultaneamente, né? Nós não somos espíritos encarnados, digamos assim, né? Mentes que têm, que pensam com o corpo, né? Eu acho que isso não pode ser esquecido. Tem tudo a ver com a crítica também que se faz, né? Não, e eu sou espiritualista. Eu não sou Uhum, materialista. Eu tenho uma visão espiritualista sim, de vida. E um dia desse eu conversando com meu marido, a gente estava discutindo sobre morte, né? Sobre eu falando, eu quero ser cremada. E aí, não sei o que, aquela. E aí ele falava assim, ei, como é que vai ser o corpo? Você cremou o uhum, corpo e como é que... Eu falei, não, mas eu acredito que mesmo nessa vida espiritual tem o corpo. sim, Eu vou continuar respirando, meu coração vai continuar é, batendo, e eu vou ter também um corpo para viver. Quer dizer, eu não tenho como me manifestar. sim, Não é uma exatamente, mas consciência etérea que fica isso, flutuando no nada, né? uhum, A gente tem que pensar nisso também, né? Em qualquer circunstância em que eu me manifesto, tem sempre um corpo, uhum, porque é a expressão dessa consciência, né? Não é uma consciência à exato, parte de um corpo, separada, uma uhum, nuvenzinha que sai é, daqui, né? Quer dizer, tem uma coisa interessante para pensar. exato, e o corpo tem que ser cuidado, merece seus carinhos, elas têm as suas limitações e, por consequência, também a nossa vida mental, né? Então, professores ficam cansados, né? Os coordenadores ficam cansados, os alunos ficam cansados. E esse cansaço, ele precisa ser levado em consideração na organização das políticas públicas educacionais, né? Pensar em boa vida das pessoas, porque se a gente não faz isso na educação, dificilmente vamos ter condições de gerar pessoas, líderes, né, que com coragem suficiente para fazer essa luta nos espaços institucionais e mudar a vida das pessoas para o bem. A gente precisa de mais gente formada com a visão humanista, né, ouso dizer humanismo. Acho que o ser humano está um pouco obsoleto, né, no mundo Não atual. está na moda. Não está na Isso é bom. moda, o humano não está na moda, curiosamente, mas a gente precisa de mais gente com essa estranha mania de ser humanista, para fazer resistência e criação, né, de espaços em que é possível ainda ser humano, né? Mais do que um E por mais operador de Rafaéis TI. na educação, né? Por mais Rafaéis no Uhum, mundo. Porque mais sim, gente pensando assim como você, as coisas acabam mudando, né? Porque eu lembro na minha defesa que foi feita uma pergunta para mim, eu não soube responder. uhum, Um cara falou assim para mim, o professor Valdir, ah, mas você está aí quase fazendo campanha para o Dewey, porque ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, e realmente eu acho que ele é muito coerente. Tá? E por que ninguém pratica realmente o Dewey, né? Por que ele é só um uhum, slogan, ele é só um teminha de leituras? E eu fiquei assim, perdida assim na resposta, aí a minha orientadora falou, posso responder por ela? A minha orientadora falou, porque a sociedade não é assim. O Dewey só vai ser valorizado quando a sociedade também valorizar toda essa busca dessa construção associada, dessa gente toda uhum, pensando, quer dizer, com mais Rafaéis, com mais gente refletindo, só assim que vai mudar, né? Porque não tem outro modo, porque a escola acaba sendo um reflexo, né? Um espelho do sim, mundo que tá à volta, como tudo está construindo, né? Então, como você disse, como o ser humano não é valorizado, precisa de uhum, uma reumanização, né? Então, realmente, tem que começar de algum lugar, tem que começar na sociedade. Quer dizer, se a escola estiver apartada da sociedade e não tiver meios exatamente. de influenciar, da Uhum, influenciação, né? Isso é, não vai se. A gente vai acabar entrando no Gramsci, né?
Quer dizer, eu preciso realmente ter uma interferência nos vários ambientes de formação intelectual da sociedade, né, da formação humana, das várias formas de expressão, para que lá se estejam construindo, né? A minha única preocupação é se você vai formar as pessoas segundo um modelo que você criou. Então, vou imaginar assim, num projeto revolucionário de esquerda, em que eu construa um modelo de Estado, um modelo de sociedade de homem, ou se eu vou poder criar uma nova forma numa esquerda que pense a construção na base da associação naqueles grupos. Porque quando o pessoal lê o Gramsci, lê a hegemonia do Gramsci de uma maneira muito de imposição, de um partido, de um grupo que determina. E eu nunca consegui ler o Gramsci assim. Eu não sei se a minha leitura está errada, mas eu sempre li a leitura do Gramsci em que os intelectuais orgânicos vão nascendo da associação do povo, das pessoas que estão em relação. Não de alguém que determinou, né? E eu acredito nisso mesmo que você disse. São sujeitos, subjetividades que se colocam e vão entrar ali em acordos, em associação, e vão decidir o que elas querem, né? Exatamente, né? Essa questão do Gramsci e a relação dele com o Partido Comunista, por exemplo, é interessante. A forma de organização da coletividade, né? Me parece cada vez mais que se a gente usa os mesmos mecanismos de construção da sociedade que são usados pelo Estado democrático de direito, assim dito, né, o Estado liberal que a gente vive aí há muitos séculos, a gente apenas acaba construindo uma outra estrutura de opressão, mas com um sinal contrário. Existem, naturalmente, vários avanços, a gente precisa considerar que foram feitos, por exemplo, nas experiências reais de socialismo que existiram e existem. Sim. Mas eu não consigo entender quando o pensamento socialista, o marxista, por exemplo, faz em algumas pessoas a passagem da necessidade de fazer sempre a sua autocrítica para um outro lugar, que é o lugar do pensamento da organização partidária burocrática, que tem que ser sempre o mesmo, né? Então, de um lado, a gente tem uma mola do marxismo que diz que a realidade é mutável e a gente precisa acompanhar, então, a realidade, e outra que, para fazer essa realidade ser conforme a gente quer, acaba imobilizando a realidade. Não é possível. Eu acredito realmente na associação das pessoas que, com um sentido de social, um sentido de construção de comunidade, conseguem, nos seus espaços de discussão, melhorar um pouco a forma de viver, né, de quem nos cerca. E quanto mais pessoas, acho que melhora a vida da gente, né? Eu acho que essa é a leitura do Paulo Freire que está faltando, ou do próprio Gramsci, né? A gente vê que isso é possível, né? Rafael, lá na tua história de vida, o que aconteceu para você ir parar na coordenação pedagógica? Você estava lá como professor, e eu imagino que, pelo seu jeito de ser, você era um professor bem feliz. Assim, não feliz no sentido de que está contente com toda a estrutura, não é isso? Mas eu penso que você, como professor na relação com os alunos, você devia ter muita retribuição afetiva e mesmo de reconhecimento. Imagino, pela forma que eu te conheço, você deve ter criado uma relação muito autêntica com eles, né? E eles talvez pudessem se expressar muito autenticamente. O que fez você sair dali e ir para uma coordenação, primeiro, diária, né? De ciências humanas, e depois para a coordenação geral da escola? Quais foram esses passos e por que isso? Olha, não, e se está certo que eu falei, que realmente a tua relação era mais feliz como professor, no sentido de poder realizar mais aquilo que você... eu acho que o melhor lugar para se estar na escola ainda é a sala de aula. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Né? Professores, fiquem na sala de aula, que é realmente um lugar espetacular, coisas belas acontecem de dentro. Né? Mas também é necessário haver a organização da possibilidade de que esses espaços, esses momentos aconteçam. Né? Sim. Então, eu entendo estar na coordenação, seja diária ou na geral de uma escola, como um serviço para possibilitar que esses momentos de aula sejam significativos. Então, quanto menos eu atrapalhar, melhor. Quanto mais eu ajudar, nossa, isso seria muito desejável. Então, se trata de um trabalho que é fundamental para que aquilo que eu prezo, que eu amo, que é a docência, se realize. Então,
no primeiro ano que eu dei aula no Ablas, eu fui só professor, foi em 2016, né, na escola em que eu trabalho atualmente, né, escola pública, integral, e a coordenadora de área de humanas, que me acolheu, Maria Angélica, aprendi muito com ela saiu para outro projeto profissional, foi dar aula em outra escola, e me foi proposto, então, assumir a coordenação da área. Eu sempre disse para mim que eu nunca ia assumir essas funções na vida, né, porque eu achava muito chato. Eu continuo achando muito chato frequentemente. Mas naquele momento eu achei que eu queria pelo menos ter a decência de viver essa realidade antes de criticá-la, né? E ver se eu podia, então, aplicar alguma coisa do que eu estava pensando e do que eu via na prática da organização daquela pequena área de humanas, um grupo de 4 professores só. Eu falei, bom, são só 4, talvez eu consiga ir bem. E foi uma descoberta tremenda, né, uma outra forma de ver a educação também, de lidar com seus colegas de trabalho, um tratamento muito mais próximo, né, você conhece a tradição, a vida da pessoa, os desejos profissionais dela, você tem que tirar o melhor de cada pessoa no sentido de fazer ela encontrar-se com ela mesma, né, eu não quero bons professores apenas para deixar a sala de aula quieta, né, sem barulho, sem incomodar. Eu preciso de bons professores que estejam felizes dizendo o que precisam dizer e que me conduz à educação que eu acredito. Então, eu acho que aconteceu por um convite. Sim. Eu não parei de dar aulas como coordenador da área de humanas, eu continuava com as turmas de segunda e terceira série. Eu acho que as minhas aulas, a partir do momento que eu assumi a coordenação, melhoraram por conhecer mais o trabalho dos meus colegas. Eu tive mais Sim. contato com as aulas dos meus colegas. E eu comecei a ver coisas que eles faziam que eram muito boas e que eu nunca pensei em fazer, coisas simples. Eu fui aprendendo com as observações de aula que eu tinha que fazer para avaliar a aula do meu colega. Na verdade, eu estava aprendendo ali, roubando ideias, e é Bacana. assim, né, que a gente Sim. faz, né, como professor, e eu acho que eu passei a estar um pouco mais consciente da minha prática docente quando assumi a coordenação, né, e fiquei, acho que mais humilde, mais tranquilo, para entender que não existe só o meu jeito de ensinar, a minha forma de Sim. fazer, e que dá certo também educação nesse sentido emancipatório e libertário de outras formas também, com outras linguagens e outros saberes, né? Acho que, então foi um espanto muito grande. A parte triste do trabalho é justamente o manejo dessas demandas burocráticas. A gente tem que aprender a lidar com elas, né, para que elas não nos machuquem tanto, né, e Sim. também uma parte do trabalho da coordenação, saber filtrar essas coisas, como dizê-las, e que você pode lidar com as orientações que vêm de cima, né, da máquina pública, como um instrumento de coerção ou como um ponto de partida para uma matéria de pensamento sobre educação. A gente não pode não cumprir a lei, mas a gente pode pensar sobre ela. A gente pode discutir junto às Você, suas você, fez, implicações. você fez existir uma nova forma de ser coordenador pedagógico, né? Isso é Eu não bacana. E sei. você viu que é possível, né? Mesmo dentro do sistema opressor. Sim, sim, com certeza. Eu acho que não sei se eu fui muito é, incauto, mas eu lembro que quando eu assumi a coordenação geral, foi o ano passado, eu não estava talvez suficientemente avisado de que, por exemplo, as pautas de ATP-CG, a partir do ano passado, deveriam ser todas as mesmas para o estado inteiro e todas as escolas. Houve uma reunião, Márcia, falando aqui as coisas que acontecem, a reunião sobre a necessidade de falar nos ATPC sobre os mesmos temas, né? E a pauta da coordenação vem Estranho, pronta. né? Isso é estranhíssimo, né? É estranhíssimo, porque não Exato. tem a ver com a realidade de cada escola, de cada grupo de professores. Não, existe lá uma parte chamada EFAP que tem as pautas de ATPC feitas, né? E aquilo é meio que uma bíblia, é o tecnicismo mais bizarro. Eu vi a reunião, entendi, mas eu não sei se eu achei bizarro demais compreender que era aquilo mesmo que estavam me pedindo. Eu, eu me recusei a entender aquela mensagem, porque não é possível. Se a gente pega o magistério, o Estatuto do Magistério Paulista, LDB, Constituição, a gente vê lá claramente a liberdade de ensinar, né, que é dada ao professor.
toda uma legislação anterior que é pautada pela ampliação dos espaços de discussão sobre educação, diversidade de métodos. E eu acho que... A própria LDB, né, encaminha isso, Uhum. liberdade de cátedra, né? A própria Constituição tem Exato, isso. né? Mas também a liberdade da forma de conduzir as reuniões na escola em que você trabalha. Sim, Eu não claro. posso falar na minha escola desse assunto coletivo se aqui na minha escola o problema nessa semana, nesse tempo é outro. É óbvio isso, né? Então, acho que grande parte do trabalho de coordenação de uma escola tem a ver com fazer a escola estar nela mesma, né? No caso da educação pública, né? Talvez as escolas particulares tenham outras demandas, outras obrigações a cumprir com relação à formação contínua dos seus professores. Mas na escola pública, o trabalho de coordenação tem a ver com uma certa curadoria de temas, de problemas que são pertinentes para fazer a realidade daquela escola funcionar bem, né? Sim. Atingir uma educação que seja capaz de liberdade, né? E não obedecer a temas estranhos. E essa beleza, talvez, da coordenação. É o trabalho, é a parte mais difícil do trabalho, porque é cansativo ter de justificar coisas que me parecem óbvias, às vezes, Sim. é redundante, a gente está cheio de trabalhos inúteis, de obrigações repetitivas, mas se minimamente eu consigo tornar o professor da escola em que eu trabalho mais consciente da sua capacidade de ser um excelente professor, está valendo a pena. E é isso que me mantém só. É, com certeza não tem outras pretensões na coordenação a não ser essa. Nossa, maravilhoso. Eu acho assim, você está tentando furar o bloqueio, né? Agora eu imagino o peso também que isso carrega para Uhum. você, né? Que você fica Sim. sobrecarregado com toda essa consciência, né? A consciência acaba sendo um peso para sua vida, né? Mas eu tô Sim. assim, mas eu tô assim maravilhada de ver como é que você realmente está conseguindo fazer isso, porque a maioria passa de uma maneira cumpridora técnica de tarefas e vai levando, né? Mas você está conseguindo, ao que parece, porque agora você não está atingindo só a área de humanas, mas toda uma escola, né? E Uhum. daí eu Sim. fico imaginando uma pessoa como você, como um diretor ou alguém que pode coordenar um espaço maior, né? E qual é o espaço da insubordinação? Porque você falou, eu estava um pouco incauto, não percebi que ia ter que ter temas fixos de reunião e tal. Uhum. Como é que você consegue furar o bloqueio? Você consegue ir inserindo as questões que os professores trazem, a peculiaridade da sua realidade, da sua escola, dos sujeitos, sejam alunos, você citou o Grêmio, e você faz Uhum. as interlocuções e tal. Quais são os espaços, as brechas, né, como diz Morin, que a gente tem que aproveitar essas brechas para penetrar, né? Qual é o espaço da insubordinação? Porque estou lembrando de Jacques Rancière também, que ele fala isso, né? A gente tem que Uhum. trabalhar justamente no rompimento, né? Não é naquilo que do consenso, mas Uhum. na dissonância, né? Existem esses espaços e se existem, como é que você consegue construí-los e, ao mesmo tempo, atender a Deus e ao diabo, sabe? Você atende Sim. lá aquilo burocrático para poder se Uhum. desvencilhar e, ao mesmo tempo, está Uhum. dando esse espaço de realização, de felicidade para esses professores e, ao mesmo tempo, deles verem o valor que eles têm. Exato. Não é uma ideia, não tem uma concepção minha, né, Rafael, de condução do trabalho pedagógico em uma escola. Como eu falei, da mesma forma que eu aprendi na área de humanas a dar aula melhor, eu também aprendo com todos os professores e profissionais que eu lido todo dia, né, a diretora da nossa escola, a Rosana, a vice-diretora a Gilma, todo mundo, os PCAs, o Tiago, também da filosofia, né, a Caliana, todos os professores. A gente aprende o que é importante. Eu acho que tem que estar atento. Esses espaços eles começam a existir quando a gente começa a ouvir um pouco mais e conseguir dar um freio à necessidade de passar para frente papéis, Sim, formulários. Se eu posso conhecer a realidade de um professor, conversando com ele, né, ouvindo o que ele tem a dizer e me colocando à disposição com porta aberta sempre para que ele entre lá na sala e converse sobre o que quiser, ao invés de perguntar para ele por um formulário, ou analisar um plano de aula, eu prefiro a primeira opção. Então, acho que esse contato humano ele é o começo da construção desses espaços de insubordinação.
porque não é uma insubordinação revoltada, Sim, anárquica. Bom, anárquica também, eu gosto dos anarquistas, tem um outro sentido, né? Mas sim, é uma insubordinação. Há algumas coisas que são opressoras, então é uma liberdade, na verdade. Né? Eu não me subordino a não ser humano nesse espaço. Então, existe isso na escola, nos espaços do TPC-G, nem sempre acontece isso como a gente planeja, às vezes o trabalho é mais burocrático, chato, técnico e mais de sim, fazer mesmo, né, como em todas as profissões, mas se há a possibilidade de a gente criar uma diferença, né, criar ali um espaço em que dizer algo não óbvio pode fazer diferença, então a gente faz coletivamente. Eu proponho algumas pautas, seleciono alguns textos, alguns vídeos, componho pautas do TPC, de formação de professores, mas o resultado daquilo frequentemente não é aquilo que eu pensei que seria alcançado, porque durante o sim, processo intervêm professores com outras ideias sim. e incrementam aquilo. E é muito gostoso. Então, por esse lado, tem. Eu não deixei de dar aula. Agora eu tenho espaço de convivência com meus colegas professores, em que eu recebo deles uma aula, em que eles também às vezes têm uma aula minha, e a gente vive se conversando nesse espaço de aula, aula entendida como encontro, né? Acho que é isso. Eu te ouvindo, estou lembrando de alguns filmes franceses em que a gente vê os conflitos dos professores e dos Uhum. coordenadores justamente para fazer tudo isso mais vivo, né? E eu Sim, acho que você está nesse momento, acho que é uma crise mundial do ensino médio em todo o planeta, né? Não é um uhum, privilégio do Brasil, aqui também a crise é muito grande. uhum, E eu acho que eu vejo em você assim tudo aquilo que a gente espera ver nos nossos ex-alunos, né? Que é essa vida, essa, essa luta por construir alguma coisa de mais interessante, né? Na nossa área, que é muito inglória, né? Que talvez seja a área mais importante no sentido de que ela está ali colaborando com as famílias para formar uhum, seres humanos, né? É a gente que está sim, formando. Então é um prazer, assim. Nós estamos chegando, Rafael, no final da live. uhum. E eu quero te dizer que foi assim uma alegria, né? Muitas Para mim lives a também. gente fica muito mais na história, nas situações que a pessoa. E essa foi Uhum, uma live muito mais reflexiva, muito mais de uhum, fundo, muito mais temática. E eu acho que você tem que ser ouvido pelos professores de pedagogia, pelos alunos de pedagogia, pelas pessoas que estão nos cargos técnicos da educação, sabe? Eu acho que essa tua fala, ela é muito importante e ela pode contribuir muito para que as pessoas deem esse freio que você falou, né? Tenham esse tempo, que está faltando, esse uhum, tempo de reflexão, menos tecnologias e técnicas e menos procedimentos e mais pensar, né? Sentir, pensar, dizer o que realmente vai e ter um pouco mais de descanso, né? Então, eu quero uhum. agradecer muito esse registro que a gente está fazendo do teu pensamento, do teu momento de reflexão, né? E seja para onde você for, que você continue sempre sendo essa pessoa que ilumina, né? E que estimula as pessoas a refletir. Você realmente é um filósofo, né? Isso é muito Não, bacana, principalmente no sentido de Uiano, né? De que é um homem isso. que sabe pensar bem, que você pensa Ah, muito bem, né? Então, eu te que agradeço muito por você ter aceitado esse desafio dessa conversa. muito obrigado, Márcia. Eu acho que eu aprendi a pensar com bons professores que tive, né? Você foi uma grande influência na minha formação. Você me apresentou o trabalho com a profissão de filosofia, com a docência, como um trabalho também, né? E sem deixar de colocar ali as suas palavras, a sua didática, essa utopia, essa busca pela convivência, pela interação e sendo honesto, olha, é um trabalho. A gente é um proletário do saber. Eu lembro de uma aula que você falou isso também, e essa realidade material estava ali também, sendo dita com muita honestidade, né? Como não lembrar também das aulas da Daniela, a Daniela X Nossa, também é que uma bom. grande amiga, parceira, não sei, eu acho que as aulas que eu tive com ela, né, você reconhece também, sabe como ela é importante, Sim, ela é um dos principais, eu fui colega dela de banco, porque ela estava no primeiro ano e eu me transferi de São Paulo sim, para Santos e fui colega é, dela de classe. eu quase nunca a menciono, assim, não tenho mais contato praticamente com ela, mas ela está sempre presente na lembrança daquilo que ela criava também em sala de aula com a filosofia, né, especificamente ali, aquelas matérias tão chatas, técnicas,
e ela conseguia tirar ali alguma coisa muito legal daquilo que era muito chato. Então, os meus alunos são gratos um pouco às boas aulas que eu dei para eles, as poucas que eu dei boas, graças a Daniela também que ajudou nisso. Enfim, eu tive grandes mestres, né, e não só vocês dois que eu mencionei, mas também no ensino médio, no ensino fundamental, lembro com carinho de todos. E se eu puder apresentar o trabalho com a filosofia, com a educação, como alguma coisa que se faz coletivamente, né, com humildade, com honestidade, então eu acho que faz sentido, fez sentido esses anos lá na educação que eu estou, e qualquer caminho realmente que eu siga, não vou deixar de ser um educador, né? É verdade. Isso é importante. Muito obrigado, Márcia, pela chance. Foi um prazer, foi um encontro. Eu não sei, sinceramente, se eu estou dentro das propostas dessa conversa, do Não, que foi a previsto, proposta quem faz é o convidado, eu só colaboro. né? Mas foi um encontro, um reencontro com você maravilhoso. Eu quero muito vê-la, né, o ano que vem, dar um abraço e agradecer, né? Ah, sim, quando eu estiver aí, vamos nos encontrar. Sim, tá bom? Tá bom, Rafael. Olha, muito obrigada, tenha uma boa noite, um bom descanso, né? Porque para mim aqui já é noite. E muito Sim. obrigada. E agradecendo a todos que estão aqui. Nós temos 4 bravos Eita. colegas que ainda estão nos acompanhando, né? Abraço. Uma Muito boa noite obrigado. para todos e um beijo no coração. Tchau, Um Rafael. beijo. Tchau.